Se tem uma treta que rende há muito tempo, é a treta entre Estados Unidos e China, pelo menos desde 2018. Bora entender a lógica por trás da guerra comercial entre Estados Unidos e China. Meu nome é Léo Miranda, sou professor de Geografia do Humanizano e bora lá destrinchar esse assunto que é super atual e aparece no Enem, aparece nas Paulistas, aparece em vários vestibulares e, claro, no nosso dia a dia. Vou trocar nossa tela aqui para começar a falar sobre esse assunto. Trouxe aqui a queda de braço entre Donald Trump e Xi Jinping, presidente da China. Bora lá entender então a lógica da guerra comercial entre Estados Unidos e China, a guerra tarifária, que a partir do segundo mandato de Trump, a partir do ano de 2025, se intensificou bastante com a imposição de tarifas cada vez mais elevadas. Então bora lá, trouxe aqui a minha imagem do tablet para ficar mais fácil para a gente acompanhar. Muito bem, muito bem. Primeiro de tudo, vamos pensar aqui em quais as razões das tarifas, né? Por que Trump decidiu impor tarifas ao mundo como um todo? Trouxe essa foto aqui, essa imagem que rodou o mundo a partir ali do início do ano de 2025, quando em uma coletiva de imprensa, Trump trouxe uma tabela gigante ali, uma tabela cheia de nomes dos países e das tarifas cobradas a cada um deles. Virou até meme essa foto. Mas vamos entender a lógica que o Trump utilizou para validar essas tarifas, né? Argumentativamente falando, ou em termos de narrativa, o que ele trouxe de argumento para justificar as tarifas? Primeiro, o Trump alegou que há um déficit comercial dos Estados Unidos com o resto do mundo, e realmente isso existe. Como assim? O que é um déficit comercial? É quando você tem o valor das importações superando o valor das exportações, ou seja, os Estados Unidos importam mais do que exportam, e isso acaba gerando um endividamento do país, esse déficit comercial. Acusações de espionagem tecnológica, e aqui a gente fala muito da China, né? Porque o Trump mirou bem na China. Eu vou dar um zoom aqui na tabela, só para te mostrar aqui na tabela do Trump. Você vai ver que o país que está em destaque aqui na primeira posição com as maiores tarifas é exatamente a China, com 67% aqui de tarifa. Mas isso aqui é o início, tá? Porque essas tarifas elas vão se acumular e esse valor vai ultrapassar 100% de tarifa. Loucura! É loucura demais, gente. Mas vamos lá. Olha só, a alegação do Trump, terceira alegação, de concorrência industrial. Essa é uma alegação que ela não é só do governo Trump, ela também esteve presente no governo Biden e no primeiro mandato do Trump também. A alegação é que a indústria chinesa, como tem um custo de produção muito baixo, acaba conseguindo produzir mais barato, produtos mais baratos que prejudicariam a indústria estadunidense. Então esses são os três argumentos que vale para a China, mas vale também para outros países, mas o foco principal é a China. Rolando a tela aqui para baixo, eu queria trazer esses dados aqui para vocês, que é da OIC, que é uma organização que vai disponibilizar os dados econômicos de importações e exportações dos países. E eu queria trazer aqui para vocês, de cara, essa relação aqui das exportações chinesas, tá? Esses dados aqui são da China. Olha só, são dados de 2024, tá, gente? A China exportou em 2024 3,59 trilhões de dólares. Gente, trilhões, é isso que você ouviu. 3,59 trilhões de dólares, tá? Exportou 3,59 trilhões de dólares. Agora vamos ver para onde, quais foram os principais destinos das exportações chinesas. Então você vai ver lá que em primeiro lugar, disparado, quem? Estados Unidos, United States, 453 bilhões de dólares, é muito dinheiro. Em segundo lugar, Hong Kong, que é território chinês, inclusive, né? Você tem aqui, em terceiro lugar, o Japão, o Vietnã, a própria Alemanha, e o Brasil aparece aqui ó, com 71 bilhões, ou seja, o Brasil está entre os grandes parceiros comerciais chineses. E o que a China exportou? Material elétrico, e aqui quando eu falo de material elétrico, a gente está falando de quê? Não só materiais industriais, mas materiais que vão ser utilizados na produção ou que vão fazer parte de equipamentos eletrônicos, né? Então você tem aqui maquinário, temos aqui também carros, tratores, mas de fato aqui ó, os equipamentos elétricos e eletrônicos se destacaram.
E aí eu vou chamar a atenção para os chips e para os ímãs. Olha só que interessante, para fazer um carro elétrico, para fazer qualquer equipamento de última geração hoje, são necessários ímãs que são produzidos na China. Esses pequenos ímãs, que ali no carro você vai ter milhares de ímãs como esses sendo utilizados, são fabricados na China. E a China exporta muito esse tipo de equipamento, que é um equipamento de alto valor agregado, porque você pega a matéria-prima e transforma em algo mais valioso. Então isso dá muita grana para os chineses. Muito bem, então você já entendeu ali que os Estados Unidos é o foco das exportações chinesas. Agora, quando você olha as importações, eu queria chamar a atenção para os Estados Unidos também. 155 bilhões. Então você já entendeu que os Estados Unidos importam mais da China do que exportam, muito mais, né? O déficit comercial é grande. Déficit é quando você tem mais importações do que exportações. E nesse caso, o que a China está importando? O que a China importa, basicamente? Petróleo, e ela compra petróleo de quem? Do Oriente Médio, mas principalmente da Rússia, né? Circuitos que são utilizados ali na fabricação de celulares, computadores, etc., entre outras mercadorias. Então eu trouxe esse gráfico aqui para mostrar como que há essa diferença entre importação e exportações entre China e Estados Unidos. Rolando mais a tela, mais um pouquinho aqui, esse mapa revela o tamanho desse déficit. Olha só, gente, em 2024, a China exportou 155 bi, tá? Aliás, os Estados Unidos exportou 155 bi para a China e importou 449 bi, ou seja, teve um saldo negativo de 294 bilhões de dólares. Galera, isso aqui, se for convertido para real, dá mais de 1 trilhão, é quase metade, quase um terço do PIB do Brasil, tá? Em déficit comercial que a China, os Estados Unidos teve em relação à China. Então esse é um dos argumentos que o Trump alega para colocar as tarifas em relação aos produtos chineses. Porque quando você coloca a tarifa, o produto chinês fica mais caro e a arrecadação de impostos aumenta. E isso reduz um pouco essa diferença entre importação e exportação. Beleza? Rolando a nossa tela aqui, importante dizer quais foram as etapas desse tarifaço do Trump. A primeira fase começa lá em 2018, né, no primeiro mandato de Trump, e importante dizer, o Trump ele vai alegar para colocar essas tarifas aos produtos chineses lá no seu primeiro mandato, a partir de 2018, que os chineses estavam roubando propriedade intelectual estadunidense, como teve um caso, não sei se você lembra, né, o caso ali do 5G, inclusive uma empresa chinesa, a Huawei, acabou tendo seu presidente preso no Canadá, depois transferido para os Estados Unidos, a alegação de espionagem tecnológica, manipulação cambial. O que seria manipulação cambial? O Trump alegava, e isso realmente de fato acontece, né? Que a China mantém a sua moeda desvalorizada em relação ao dólar propositalmente. Porque se um dólar custa 7 yuans, quer dizer que se você exportou, né, se a China exportou um equipamento a 10 dólares, né, exemplo, ela ganhou 70 yuans. Isso gera um ganho maior com as exportações. E isso é feito de forma artificial. O governo chinês é que estabelece essa desvalorização, não é algo de mercado, igual acontece no Brasil com o dólar e o real, né? Então, quando você tem uma oferta muito grande de dólar, o dólar cai. Quando você tem uma falta de dólar, o dólar sobe em relação ao real. Não é o caso da China. A acusação de concorrência desleal, outro argumento chinês também. E, importante dizer, né, como é que a China vai responder a essas tarifas, né? A China, ela importa muita soja e produtos agrícolas, máquinas, equipamentos dos Estados Unidos. O resultado vai ser, você vai ter uma importação menor de soja dos Estados Unidos e o Brasil, inclusive, se beneficia nessa hora porque a China vai olhar mais para o Brasil nessa importação de soja. E automóveis também, né? Você tem ali a China respondendo com tarifas para os automóveis que vêm dos Estados Unidos. Tá? Essa é a fase 1 aqui, primeiro o governo Trump. Impactos dessa fase 1, né? Quando a gente pensa aqui nos impactos, galera, é importante dizer. Primeiro impacto, a desglobalização. O que é isso? O Trump começa a construir algo que hoje é muito concreto, que é essa ideia de desarticulação das cadeias globais de produção. Sabe aquela ideia de hoje um carro tem peças de vários lugares? Então, isso está ficando cada vez menos presente no mundo. Por quê? Por causa das tarifas protecionistas, exatamente por causa desse foco mais na economia nacional. Então, o Trump acaba contribuindo para a desglobalização. Impacto nas cadeias globais, porque
se você tem menos produtos chineses chegando aos Estados Unidos, isso acaba impactando na produção estadunidense, que, por sua vez, acaba impactando na importação de peças e equipamentos de outros países ou por outros países dos Estados Unidos. Então, você impacta na cadeia global de suprimentos. Saída de empresas da China, muitas vezes, né? Então, por quê? Muitas vezes a empresa chinesa, para não ter que pagar essa tarifa, ela abre uma fábrica lá no Vietnã, tá? Que é exatamente o que eu vou trazer aqui embaixo. Olha lá, migração de empresas chinesas para o Sudeste Asiático. Então, qual que é a lógica? Bom, se a tarifa estava sendo aplicada só à China até 2018, o Vietnã não tem taxa, então vamos lá para o Vietnã que a gente vai conseguir exportar o mesmo produto, que é um produto que foi fabricado ali, inclusive com peças chinesas, mas foi montado no Vietnã, a gente vai exportar sem tarifa para os Estados Unidos. Então, esses são os principais impactos que a gente tem aí com relação a essas primeiras medidas de tarifa dos Estados Unidos lá em 2018. Impactos para o Brasil, né? O que vai acontecer em relação ao Brasil? O Brasil vai ter ali a China comprando mais soja, isso é muito bom, porque quando a China compra soja do Brasil, ela compra em dólar. Então, ela traz um tantão de dólar para o Brasil, e isso faz com que o dólar caia. E o dólar é uma moeda que é muito utilizada para importação de mercadorias outras. Então, isso acaba reduzindo a inflação no Brasil durante esse mandato ali do Trump, primeiro mandato do Trump. O Brasil, ele tem uma grande atratividade para a China por causa da soja e por causa do lítio. Lítio, que é um mineral utilizado para fazer baterias, né? Quase todas as baterias hoje no mundo são feitas de lítio. Então, a China tem lítio, mas ela importa porque a demanda é muito alta. Então, o Brasil entra nesse jogo aí, né, como um país fornecedor tanto de soja quanto de lítio, mas principalmente soja para os chineses, uma soja mais barata do que ficar pagando soja com imposto do Trump, lá dos Estados Unidos. Bom, mas aí o governo muda. O Biden eleito, né, o Trump não consegue se reeleger, e o Biden eleito aí para o seu primeiro mandato e único mandato, vai ser presidente de 2021 a 25 e, lembrando que em janeiro de 25, dia 20 de janeiro, o Trump assume, tá? O Biden mantém as tarifas do Trump, apesar da crítica que os democratas faziam ao Trump, que é o partido opositor aos republicanos, o Biden mantém as tarifas, porque ele concorda que realmente os produtos chineses são muito baratos e acabam prejudicando a indústria estadunidense, porque acabam sendo mais baratos que os produtos estadunidenses e aí acabam vendendo mais. E o Biden vai destrinchar um pouco mais isso aí da questão da concorrência desleal, da espionagem tecnológica, dizendo o seguinte, olha, a China, ela controla ali a produção de tecnologias que são tecnologias que foram desenvolvidas nos Estados Unidos. Então, tem um pouco desse argumento também, os chips. Tanto é que a gente tem que lembrar que durante o governo Biden assume na transição ali, ainda era pandemia, né, galera? Então, havia uma falta de mercadorias, principalmente de chips para celulares, computadores. O Biden alega que a China está fazendo isso de forma proposital. Tem a questão das IAs também, ou seja, uma ideia de espionagem através de IA. Tem a questão do 5G que se mantém. Então, o Biden ele reforça um argumento que era do Trump, né, e acaba reforçando esse argumento, mas não coloca tarifas tão elevadas quanto o Trump colocou no primeiro mandato, tá? E, ao mesmo tempo, tem uma limitação aqui de acesso aos semicondutores chineses, né? Então, assim, semicondutores, para quem não sabe, são as peças que são utilizadas ali para a fabricação de um celular, de um computador, alegando que esses semicondutores, na verdade, o Biden vai alegar que há uma limitação chinesa em relação a esse acesso e que isso seria proposital para prejudicar a economia dos Estados Unidos. Beleza? Vocês estão vendo, então, que no governo Biden as coisas continuam mais ou menos na mesma linha, tá? E aí vem o novo mandato do Trump já em 2025, 1º de janeiro de 25, ele é eleito em 24. O que o Trump faz? Ele dobra a aposta. Nesse caso, ele amplia e muito as tarifas. Aumenta as tarifas para carros elétricos chineses. A gente tem que lembrar, galera, que a China hoje é uma potência na fabricação de carro elétrico. São muitas empresas, mais de 30 empresas chinesas de carros elétricos. E tem uma razão, tá? Eu vou te contar daqui a pouco qual é. A China, ela acaba tendo tarifas maiores para baterias e painéis solares, tá? A China é uma grande produtora desses 3 equipamentos, e no caso dos carros também. Essas tarifas, pasmem, chegam a 125%. Gente, 125% em 2025. 125% significa que o produto ele chega nos Estados Unidos com o dobro do preço, mais 25%. Tá? Ou seja,
Isso encarece muito os produtos chineses dos Estados Unidos e, novamente, lembrando, qual que é o argumento do Trump? A ideia de reduzir a concorrência desleal e reduzir o déficit que os Estados Unidos têm em relação aos chineses, né, através da arrecadação de impostos. A China responde como? Fortalece a indústria nacional. Então, o Xi Jinping fala o seguinte: Trump, você vai dobrar a aposta? Beleza, colega, você está esquecendo que tem várias peças aí que vocês precisam da gente, né? Então, ele fortalece a indústria nacional, faz parcerias com países emergentes, principalmente aqui vai entrar muito a figura dos BRICS, né? Grupo de países que são países emergentes, que inclusive passam por uma expansão em 2024, né? E esse grupo de países passa a comprar mais da China, até porque a China é um dos países dos BRICS. A China passa a investir mais na América do Sul, entendendo que comprar da América do Sul é mais barato e menos burocrático do que comprar dos Estados Unidos, e ao mesmo tempo é mais barato exportar para a América do Sul, já que não tem tarifa no caso da América do Sul. Tudo bem? Bom, para a gente caminhar para o final aqui, queria trazer um problema que o Trump criou para os Estados Unidos. Que problema foi esse, né? Basicamente, o Trump criou o problema das terras raras. Quem são as terras raras, né? O que são terras raras? Eu imagino que você já ouviu falar sobre elas, tá? As terras raras são um conjunto de 17 minerais que são, como o próprio nome diz, muito escassos no mundo e muito mal distribuídos no mundo. Pra vocês terem ideia, a China tem a maior reserva de terras raras do mundo, olha lá. Então, 44 mil milhões, no caso, né, de toneladas de terras raras. Aí você vê que o Brasil está em quarto lugar, tá? E que os Estados Unidos estão lá atrás, ou seja, 1.800 toneladas, né? Milhões de toneladas, enquanto a China tem 44 milhões. Ou seja, a China tem muito mais do que o próprio Estados Unidos. E a China, por ter mais terras raras que são utilizadas para fazer chips, são utilizados para fazer semicondutores, são utilizados para fazer ímãs, que são usados nos carros elétricos, em celulares, etc. Ela tem uma capacidade de processar esses minérios, de transformar esse minério nesse produto final muito maior do que qualquer país do mundo. Então, olha, 60% da produção mundial, tá? E entre 85% a 90% do processamento global. É muita coisa. Então, olha o poder que a China tem perante os Estados Unidos, tendo em vista, né, essa produção de terras raras, tá? Então, o Trump, ele dobra a aposta, mas sempre com o risco do Xi Jinping também dobrar a aposta, que é reduzir as exportações de chips, etc., que vai prejudicar muito a economia dos Estados Unidos, vai deixar carro elétrico mais caro, vai deixar celular mais caro, vai deixar equipamentos agrícolas mais caros, tá? Equipamentos, drones, entre outros mais caros, que tem essa tecnologia. Então, vocês viram que o Trump, ele gerou as tarifas, criou as tarifas, impôs as tarifas com aquele objetivo de reduzir o déficit. Então, recapitulando, a ideia era reduzir o déficit, reduzir a dependência chinesa em relação a produtos chineses, a possível concorrência desleal alegada pelo Trump, mas no final o Trump também não pode passar demais do ponto, porque senão a China vai sim impactar diretamente na economia dos Estados Unidos. E você sabe que isso impacta, inclusive, na própria popularidade do presidente. Bom, dito isso, se você gostou desse conteúdo, olha, já vou te pedir para você seguir a gente no Instagram, @cursohumanizando, e quero te fazer um convite. Aqui no Humanizando, a gente tem toda uma preocupação com a leitura de mundo, porque a gente sabe que nas ciências humanas, geografia, história, filosofia e sociologia, quando você vai fazer um vestibular, seja o Enem, seja as paulistas, ter essa visão de mundo, essa visão de macro, né, macro do mundo, faz toda a diferença. E eu queria te fazer um convite, quero te fazer um convite a conhecer o Humanizando. Vem estudar com a gente. Aqui no Humanizando a gente não tem só aulas. Gente, nós sabemos que aulas, você tem milhares aqui no YouTube. No Humanizando, nós temos mais do que aulas. A gente tem um método. A gente te ensina a pensar as humanas, a entender e a ler o mundo com os óculos que te ajudam, as lentes que te ajudam a ter mais clareza naquilo que você está vendo, naquilo que você está lendo e no exercício que você está fazendo. Então tá aqui o QR Code, quero chamar e convidar você para conhecer o Humanizando. Deixa eu tirar meu zoom aqui. Aqui no Humanizando você tem a minha pessoa, o professor Léo Miranda, de Geografia, a professora Luísa Candini, de Filosofia, e o professor Guizão Rabelo, de História. Então, bora conhecer o Humanizando. Fechou?
Então é isso, galera. Muito obrigado pela sua atenção e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.